Olá, tudo bem? Hoje veremos o capítulo de número 9 do livro bíblico Apocalipse. Abre aí a sua Bíblia, Apocalipse ou Revelação, como alguns queiram. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 9 e faça uma leitura prévia. Nós veremos hoje a quinta e a sexta trombeta, que são os dois primeiros ai. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, do canal de vídeo das Semeadores. Inscreva-se em nosso canal, já clica no sininho à sua esquerda, já dê o seu like aí, nos ajudando. O propósito desse livro é estimular a fidelidade a Cristo Jesus em meio ao sofrimento, pela afirmação de que Deus é governante supremo e soberano da história. O mundo não está entregue ao caos. Deus o governa e certamente Ele o conduzirá a uma gloriosa consumação de julgamento e bênçãos em Cristo Jesus. Nós estamos vendo o capítulo de número 9, na sequência dos toques das trombetas, por parte de cada um dos 7 anjos, que se acham de pé diante da presença de Deus. Na quinta trombeta, com o primeiro ai, e também na sexta trombeta, com o segundo ai. À medida que João vai narrando, ele também vai nos permitindo uma pré-visualização das coisas celestes por causa das suas descrições. Há um trono no céu e alguém sentado nele, que é o Pai. Isso nós percebemos. Também há um altar próximo ao trono, que é de outro e que possui 4 ângulos. Além das coisas que chamam a atenção, há também figuras celestiais e os santos, que são aqueles que morreram em Cristo Jesus e estão diante da presença de Deus. Reparem que somente a liberação de poderes ou de anjos poderosos para danificarem a terra e os homens que nela habitam, somente depois dos toques respectivos de suas trombetas correspondentes. É como se estivessem a aguardar e prontos a executarem o que foi previsto. Isto para mim é prova incontestável da soberania de Deus, que não somente governa, como é o único governante. Satanás não é coigual com Deus. O bem não confronta o mal em igual poder. Deus está acima, Satanás abaixo. Vejamos esse capítulo com mais detalhes. Nós estamos vendo as visões celestiais, que começamos no versículo 1 do capítulo 4 e iremos até o verso 5 do 22. Por meio de Cristo e de seus anjos, João recebeu uma série de 7 ciclos de visões. São 7 selos do rolo, do capítulo 4 ao 8, já vimos. São 7 anjos e trombetas, estamos vendo. Depois veremos as 7 histórias simbólicas, as 7 taças de ira, Babilônia e a igreja, a batalha final, o reino dos santos e julgamento final, seguidos por uma visão da Nova Jerusalém e, finalmente, a Nova Jerusalém. Essas visões tinham a intenção de advertir e também de encorajar as igrejas a abrirem os seus olhos para a realeza e a majestade de Deus, para a natureza da guerra espiritual, para o julgamento de Deus sobre o mal e o resultado do conflito. Estamos vendo o segundo ciclo, 7 anjos com 7 trombetas, desde o verso 2 do capítulo 8. Como já dissemos com a abertura do 7º selo, temos o início de um novo ciclo que vai dos versos 2 do capítulo 8 ao 19 do 11. É o segundo ciclo, 7 anjos com 7 trombetas. 7 anjos tocam 7 trombetas. As trombetas põem em movimento 7 julgamentos, que levam à segunda vinda, descrevendo o governo de Deus sobre a história a partir de vários ângulos. 6 anjos tocam suas trombetas, desde o verso 7 do 8 até o 21 do 9, estaremos vendo esses anjos tocando as suas trombetas. As primeiras 4 pragas das trombetas atacam os 4 aspectos mais importantes da criação: terra, mar, água fresca
e céu. Depois veremos as 4 primeiras taças afetam as mesmas 4 regiões. A quinta trombeta, o primeiro ai. Do verso 1 ao 12, veremos a quinta trombeta. Esse toque põe em movimento um terrível exército de gafanhotos que são ativados por fontes demoníacas. O conjunto de imagens deriva de Êxodo 10, de 13 a 15, e de Joel 2, de 1 a 11, em que uma praga de gafanhotos literal prefigura um julgamento ainda mais devastador vindo de um exército divinamente autorizado. Seus poderes aterrorizantes só se comparam aos da besta. Esses monstros infernais atacam apenas os ímpios, não os santos. Os ímpios às vezes sofrem nesta vida de uma maneira que pressagia o seu castigo final. Aí nós veremos a separação entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Porque essas pragas não atingirão os santos. De acordo com intérpretes idealistas, essa visão retrata a natureza atormentadora e que causa o próprio fracasso que a impiedade exerce sobre a alma humana. Os poderes do abismo não atacam os santos, apenas os ímpios. Os historiadores têm geralmente encarado essa visão como uma descrição da conquista islâmica da Europa Ocidental degenerada. Mas essa aplicação seria apenas uma concretização do princípio, e uma concretização também imperfeita. Os futuristas compreendem a visão como uma praga sobrenatural de espíritos demoníacos, que devem ser soltos na Terra pouco antes da segunda vinda. O princípio fundamental é o mesmo em todas as interpretações, e múltiplas as aplicações desses princípios são possíveis. Essa terrível praga durará 5 meses. Uma nuvem de gafanhotos normal desapareceria após alguns dias. Essa nuvem demoníaca permanece durante todo o período, e gafanhotos podem ser vistos durante todo esse tempo. O rei que eles tinham, no verso 11, se chama o anjo do abismo, que em hebraico significa Abaddon e no grego Apollyon. Ambos os nomes significam destruidor. Talvez seja uma alusão irônica a Nero ou a Domiciano, ambos os quais se consideravam como imitadores do deus grego Apolo. A agonia dos ímpios será tão terrível que pedirão a morte, e mesmo ainda a buscarão, mas não vão encontrá-la, porque ela fugiu. Verso 6. E esse foi o primeiro ai, a quinta trombeta, sobre os ímpios. Deus fazendo distinção entre o que serve e o que não serve a Deus. A sexta trombeta, o segundo ai. Dos versos 13 ao 21, teremos a sexta trombeta. O Império Romano temia um ataque dos partos da além do rio Eufrates. Verso 14. A fronteira oriental do Império. Mas todos esses temores se tornam ínfimos diante daquilo que Apocalipse retrata. As ameaças externas sofridas pelo Império Romano prenunciam o dia final da batalha cósmica. Essa passagem é semelhante à de 16:14, mas as consequências nesse caso são menos graves, e é permitido um tempo para arrependimento. Quando o sexto anjo tocou a sua trombeta, João ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. A voz dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Versos 13 e 14. O Antigo Testamento mostra que certos anjos dominam governos e reinos terrestres. Esses anjos podem estar sendo mencionados aqui, de modo que forças militares humanas causam as pragas retratadas nos versos 16 a 19. Também é possível que esses exércitos representem figurativamente calamidades naturais ou sobrenaturais. Eles eram os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Foram soltos para matar 1/3 da humanidade, verso 15. Com essa soltura, tem-se início uma onda de destruição envolvendo exércitos numerosos. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. João destaca que ouviu isto claramente.
o que deve tê-lo impressionado muito. Quanto a esse grande exército, os cavalos e os cavaleiros que João viu, em sua visão, tinham o seguinte aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Por meio deles, 1/3 da humanidade foi morta pelas pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. João ainda informa que o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, serpentes, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Dos que sobraram, 2/3 da humanidade, não contando os crentes, aqueles selados na fronte, mesmo assim, apesar das coisas que estavam acontecendo, não se arrependeram. Isso nos lembra de Faraó, que via o poder de Deus e a demonstração da sua força, e mesmo assim não se arrependia. Nem buscava o perdão de Deus, e nem conseguia explicar o grande poder de Deus, mas o coração ficava duro. Esse restante da humanidade que não morreu por essas pragas, tendo conhecimento do juízo de Deus, mas estando endurecidos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, dos seus roubos. Isso é uma indicação que as calamidades são infligidas com a compreensão, talvez tornada conhecida pelo testemunho profético em 10 de 1 ao 14 de 11. Veremos no próximo capítulo, de que o arrependimento do pecado poderia evitar a vinda das calamidades. O arrependimento. Incrível que as pessoas se endurecem a tal ponto, não dá para entender. O verso 1 do capítulo 9 diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Esse é o versículo de número 1 do capítulo de número 9, cujo versículo final, 21, diz: nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Reparem que, a despeito de quaisquer interpretações possíveis aos juízos proclamados, não vemos em Apocalipse uma guerra entre o bem e o mal. Antes, vemos um governante e um único Senhor executando juízo e justiça em seu reino. Essa lição é forte. Aprenda aí que isso aí é muito interessante. Eu vou repetir. A despeito de quaisquer que sejam as interpretações, posições teológicas, não importa, relacionadas aos juízos proclamados, não vemos em Apocalipse uma guerra de confrontação entre o bem e o mal. Deus é soberano, Satanás um derrotado. Ele é o único Senhor que executa justiça e juízo em seu reino. A todos um bom dia. Aproveitem aí agora e se inscrevam em nosso canal. Também clica no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, compartilhe, divulgue, espalhe. Vamos mostrar que nós temos um Deus soberano, que é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Senhor. E nós devemos obediência. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Chega de blá blá blá, chega de filosofias, chega de tantas questões, né? Chega de tanta astúcia, engano, mentira. Nós temos um Deus, nós temos que obedecer, nós temos que entender que nós temos um governo único, Senhor absoluto, soberano sobre todos. É isso mesmo?
Então, meus queridos, a parte escrita aí está em jamaisdesista.com.br, a loja virtual www.semeadores.com.br. Compre nossos materiais. Tanta gente compra tanto lixo por aí, tanta porcaria. Vai lá e compra os nossos materiais, bíblias, livros, estudos. Invista em coisa boa. Programa de rádio, radio.osemeadores.com.br. Você vai ouvir a palavra de Deus. Lá, pastor Johnny Ramos, às quartas-feiras, às 15 horas, direto de Halmstad, na Suécia. Tem uma palavra muito boa, pastor Johnny Ramos. Eu gosto muito dele. Assista aí lá conosco também. O pastor Sérgio Pedro está conosco aos sábados, às 11 horas. Ouça a Rádio Semeadores. Amém? Pois é, queridos. A ciência, ela dá as bases. A filosofia, ela faz as perguntas. Mas a teologia responde. Nós temos um Deus soberano. Nós temos um Deus que está acima. Não existe bem versus mal. Existe um governo soberano de Deus e o resto está abaixo. Deus abençoe você. Fique com Deus. Vamos invocá-lo? Ele está vindo, né? Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.